Empresário individual e sociedade limitada. Eu vou explicar nesse vídeo a diferença de cada natureza jurídica dessa. Funciona assim: quando você vai abrir um CNPJ, você, no momento do processo da abertura, você pode escolher qual vai ser a natureza jurídica deste CNPJ. Quando você escolhe natureza jurídica empresário individual, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele CNPJ só pode ter um sócio ou uma sócia. É somente um. Hoje em dia, a sociedade limitada, que é a outra opção, ela também permite que uma empresa, um CNPJ, ele tenha um sócio, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos a diferença de cada um. Hoje, o que é que a gente tem? Empresário individual pode ter apenas um sócio e sociedade limitada, ela é a partir de um sócio. Olha a diferença das duas. Aqui, você só pode ter um, não mais que um, apenas um. Ou é um sócio ou é uma sócia. Aqui, você pode ter a partir de um sócio. Então, aqui você pode ter um, pode ter dois, pode ter três, quatro, cinco e daí por diante. Quantos sócios a sociedade quiser absorver. A grande diferença, eu vou dar o bizu agora, o pulo do gato com relação à diferença destas duas naturezas jurídicas para o CNPJ. Aqui no empresário individual, que é muito comum no MEI e na microempresa, tudo que é do sócio também é da empresa. Tudo que é da empresa também é do sócio, entendeu? Aqui existe uma confusão patrimonial, em que tudo que é de um também é do outro. Então, quando a empresa ela adquire uma dívida e ela não paga essa dívida com o banco ele pode atingir o capital deste sócio, ele pode ir atrás de um imóvel, pode ir atrás de um automóvel, de terreno, dos bens que esse sócio tenha ou que essa sócia tenha. Se não tiver bens, pode bloquear as contas bancárias dessa pessoa que é dona do CNPJ. Então você percebe que realmente existe um entrelaço, né? Como eu posso dizer, um entrelaço. Os bens da empresa, do CNPJ, estão entrelaçados com o do sócio. Então, qualquer pendência que esta empresa tenha, seja trabalhista, seja de impostos, seja com fornecedores, seja com bancos, o patrimônio da pessoa que é dona desse CNPJ pode sim ser atingido e vai ser atingido. Então, existe essa desvantagem por conta do empresário individual, tá? Que é diferente da sociedade limitada. Na sociedade limitada, que é a outra opção que eu vou explicar, você, além de poder ter mais de um sócio, não existe esse entrelaço de patrimônio. O que é da sócia, do sócio, não se confunde com o que é da empresa, tá? Existe essa separação de patrimônios. Por que isso acontece? Porque existe um benefício jurídico, um benefício na legislação que diz que esta sociedade ela é uma sociedade limitada. Então, tudo que acontece nela, tudo que acontece nesta empresa, de ruim ou de bom também, não atinge o patrimônio dos sócios. Então, se esta empresa tem alguma dívida trabalhista, se esta empresa deve algum empréstimo a algum banco, se ela tem alguma pendência, inicialmente o patrimônio das pessoas que compõem o quadro societário ele não pode ser atingido, tá? Por isso, o nome se chama sociedade limitada, que é limitada ao patrimônio desta empresa. Então, tudo que acontece está limitado ao que ela tem de patrimônio, de verba, de dinheiro. Então, toda pendência que ela tem,
ela deve ser resolvida com o próprio patrimônio dela, tá? Não há uma necessidade inicialmente de que o patrimônio dos sócios seja atingido. Isso pode acontecer do patrimônio do sócio ser atingido? Pode, mas isso dependeria de uma ação judicial. Esta empresa ela teria que ser desconsiderada a pessoa jurídica dela até que fosse possível alcançar o patrimônio do sócio. Mas isso é uma situação que acontece assim em raríssimas vezes e eu já vi na prática acontecer, mas quando é uma pendência trabalhista. Então, quando é trabalhista, realmente existe essa possibilidade, mas depois de todo um processo jurídico, de várias etapas, de vários anos com este processo correndo na justiça, tá? Então, realmente isso pode acontecer. Mas, no geral, regra geral, esta é a principal diferença entre empresário individual e sociedade limitada, tá? O capital dos sócios, aliás, do sócio, porque só pode ter um no empresário individual, ele é atingido imediatamente. Então, se esta empresa tem uma dívida, por exemplo, com imposto, com a Receita Federal, a Receita protesta em cartório a empresa, ou seja, negativa, a empresa e negativa também o sócio. Também o sócio também fica com o CPF negativado. Já na sociedade limitada, se a mesma situação acontecer, esta empresa estiver devendo impostos à Receita Federal, o CPF do sócio ele não é atingido. Então, existe esse benefício jurídico nesta categoria, tá? Então, em resumo, é isso. Eu queria explicar mais ou menos como funciona a categoria de sociedade limitada e a categoria de empresário individual. Lembrando, você decide qual deles você vai se enquadrar no momento de abertura do CNPJ. Posteriormente, se você quiser fazer uma alteração, isso é possível, tá? Essa alteração ela é feita por um processo administrativo, via processo administrativo, na junta comercial do seu estado, tá? Então, existem dois momentos que você pode optar por uma destas categorias, tá? Por um destes enquadramentos jurídicos. No momento de abertura do CNPJ ou posteriormente, caso surja a necessidade, você pode solicitar a uma contabilidade que ela faça esta alteração na junta comercial do seu estado. Tá beleza? Espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha entendido qual é a diferença. Empresário individual, sociedade limitada.